O livro de Ben Horowitz oferece uma perspectiva crua sobre a gestão da adversidade que transcende o mundo corporativo e se torna um guia psicológico essencial para quem lida com o risco financeiro. Ao explorar a transição entre o que ele define como C e U, de tempos de paz e tempos de guerra, Horowitz nos confronta com o fato de que a maioria dos manuais de investimento é escrita sob a ótica da bonança. No entanto, o investidor iniciante frequentemente descobre que a teoria econômica se torna irrelevante quando o mercado entra em colapso. No contexto das finanças pessoais, o tempo de guerra exige uma mudança radical de mentalidade. A prioridade deixa de ser a busca por lucros exponenciais e passa a ser a sobrevivência do capital e a manutenção da integridade emocional. O investidor que domina essa transição compreende que as regras que funcionam em um mercado em alta podem ser fatais em uma crise, exigindo uma disciplina quase militar para não abandonar a estratégia diante do caos. Essa transição dialoga diretamente com a antifragilidade de Nassim Taleb. Enquanto o frágil quebra sob o estresse e o robusto apenas resiste, o investidor antifrágil é aquele que estrutura seu portfólio para se beneficiar da desordem. Na prática, isso significa que, em momentos de euforia, o conselho é manter o pé no chão e não aumentar o risco desnecessariamente, enquanto, no pânico, o foco deve ser na proteção da reserva de emergência e na busca por oportunidades que surgem apenas no caos, transformando o tempo de guerra em um catalisador de crescimento. Aprofundando-se na necessidade de encarar a verdade de frente, Horowitz argumenta que o maior erro de um líder é a negação. Para o investidor, isso se traduz na coragem de olhar para o próprio portfólio sem filtros. Existe uma tendência psicológica, muitas vezes ligada ao viés da aversão à perda, de ignorar ativos que estão performando mal ou de esconder erros de planejamento sob o tapete da esperança. O autor sugere que a transparência radical é o único remédio contra o fracasso sistêmico. No universo financeiro, isso significa que a educação não deve focar apenas em quais ativos comprar, mas em como auditar sistematicamente as próprias falhas e admitir quando uma tese de investimento se provou errada. Sob a lente de Taleb, admitir o erro é eliminar a fragilidade. Ao cortar perdas rapidamente, o investidor evita o risco de ruína, que é o único evento do qual não se pode recuperar. Um conselho prático aqui é manter um diário de investimentos, onde você registra os motivos reais pelos quais comprou cada ativo. Se esses motivos não existem mais, a negação deve dar lugar à venda estratégica, garantindo que sua exposição ao risco seja convexa, ou seja, com perdas limitadas e ganhos potencialmente ilimitados. Outro pilar central da obra é o conceito de a luta, aquele estado de angústia profunda onde o indivíduo sente que cada decisão pode ser a última. Horowitz não glamouriza esse sofrimento. Ele o valida como uma etapa inevitável da maestria. Para o investidor iniciante, a luta manifesta-se no primeiro ciclo de baixa severa, quando a teoria sobre longo prazo é testada pelo medo visceral de perder o patrimônio acumulado com esforço. Entender que esse desconforto é uma característica intrínseca do ambiente de incerteza permite ao investidor dessensibilizar-se diante da volatilidade. Taleb diria que a luta é o estressor necessário para que o sistema se torne antifrágil. Sem a experiência da perda e da dúvida, o investidor permanece ingênuo e vulnerável a cisnes negros. Em vez de ver o pânico como um sinal para sair do mercado, ele passa a vê-lo como o preço psicológico a ser pago pelo retorno futuro. Para atravessar esse período, recomenda-se reduzir a frequência com que se olha o saldo da corretora em momentos de crise, focando em métricas de valor e não apenas de preço, permitindo que o tempo converta o estresse atual em sabedoria e ganho patrimonial. Por fim, o autor defende que não existem receitas prontas para lidar com problemas complexos. Esta é talvez a lição mais valiosa para quem está começando a investir e busca avidamente por fórmulas mágicas ou carteiras recomendadas por terceiros. Horowitz ressalta que cada situação difícil é única e exige uma análise original fundamentada em princípios, não em scripts. No campo das finanças, isso reforça que a verdadeira educação financeira não é sobre copiar o que os outros fazem, mas sobre desenvolver a capacidade de pensar por conta própria sob pressão. Essa autonomia é a base da antifragilidade intelectual. Não depender de previsões, que Taleb considera impossíveis de serem precisas, mas sim de uma estrutura que suporte o erro.
O investidor que absorve essa mentalidade para de procurar respostas fáceis e começa a focar na construção de um processo decisório robusto, aceitando que a responsabilidade final pelos seus resultados é intransferível. O melhor conselho é investir tempo na compreensão da lógica por trás de cada ativo e adotar a estratégia de barra, barbell. Ser extremamente conservador na maior parte do patrimônio e agressivo em apostas pequenas com grande potencial, garantindo que o lado difícil nunca o tire do jogo. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos. Comenta aqui embaixo o que você achou e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!